Graças e paz, povo de Deus. Aos crentes e aos não crentes, meu abraço fraterno. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Peso. O meu propósito aqui, o nosso propósito é ministrar o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Estou certo, queridos, que todo dom é para edificação do corpo. Então, a minha intenção aqui é te edificar e te abençoar. Amém? Se você foi abençoado, está sendo abençoado por esse canal, compartilhe no nome de Jesus. Amém? O link, dê seu like, se inscreva aí, dê o seu joinha, eu agradeço de um montão no nome de Jesus. Vamos falar um pouco sobre doentes emocionais? Queridos, hoje se vê muitas pessoas, mesmo não sendo doentes fisicamente, externamente, são doentes emocionalmente. E eu quero conversar com você aqui sobre pessoas emocionalmente doentes. Através da vida de um caboclo, de um cara, né, chamado Aminon. Em 2 Samuel capítulo 13, vai falar a respeito de Aminon. Deixa eu abrir a Bíblia aqui e falar sobre ele. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Agora observa a situação. Aminon, meio-irmão de Tamar, se enamorou pela sua própria irmã. Era irmã de fato, embora fosse meia-irmã, irmãos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, eram irmãos. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: se namorou dela. Versículo 2: angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã. Então a Bíblia atribui o grau de parentesco deles dois, são irmãos. Amém? Então, queridos, angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Então, queridos, eu quero trazer com você características de pessoas emocionalmente doentes. Antes de eu entrar propriamente nas características, vamos analisar aqui a respeito de Tamar. A Bíblia diz o seguinte: ela era formosa. Uma mulher, uma moça formosa. A segunda característica, sendo ela virgem, no versículo 2, ela era formosa e virgem. Tamar. Vamos analisar a respeito de Aminon. Aminon era filho de Davi. Ok? Versículo 2. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. É possível, queridos, nós que ministramos a palavra, você que ministra a palavra, conjecturarmos. Somos embasados, a gente pode, não é? Teologicamente falando, conjecturar a Bíblia. Então, quero conjecturar com você, imaginar aqui. Parece-me que Absalão, embora a Bíblia não descreva assim, Absalão não, parece-me que Aminon era uma pessoa depravada, sexualmente depravada. Porque a Bíblia diz o seguinte, ó: angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Como se aquilo fosse natural para ele. Eu vi aquela mulher, gostei e fiquei. Mas, claro, você pode ter pensado, é lógico que ele era emocionalmente desequilibrado e sexualmente também, tanto que ele desejou a própria irmã, e de fato é assim. Mas eu quero te fazer entender que, olha, sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer alguma coisa. Ele sabia que ela era virgem, porque esse dado, quando a Bíblia diz, pois sendo ela virgem, é reconhecendo nele mesmo Aminon. Ele viu que ela era virgem, ele disse: eita, que vai ser mais difícil. O que eu faço? Então, queridos, analise essa atitude daquele homem depravado de Aminon. Vamos lá. Versículo 3. Tinha Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagrado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Queridos, Jonadab, a grande característica desse Jonadab, primo de Aminon, é que ele era malicioso. O apóstolo Paulo, orientando aos irmãos, se eu não me engano, a igreja de Corinto, ele diz assim: olha, irmãos, quanto à malícia, sejais crianças. Na piedade, não. Na piedade, sejais pessoas
madura, isso na piedade. Quando se trata de malícia, sejamos crianças. E esse, irmãos, é um estudo e é uma lição para nós também. Às vezes nós queremos e que crescemos, né, em coisas erradas. Às vezes nós, irmãos, aprendemos muitas vezes piadas que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus, ou cantamos músicas que não glorificam a Deus, totalmente imorais, ou apoiamos ideias ou coisas que enaltecem o incesto, que enaltece, queridos, a fornicação, o adultério, e não glorificam a Deus. E assim, irmãos, tudo isso, todo esse material que é do meio secular, nos torna pessoas mais maliciosas. Nos torna pessoas mais maliciosas, queridos. Entendem? Mas a Bíblia nos orienta a não ser, no nome de Jesus, ok? Querido, no versículo 4 diz: porque emagrece dia para o dia ao filho do rei. E aqui vai desfazer, vai mostrar, né, o diálogo entre Jonadab e Aminon. Jonadab, então, querido, dá uma ideia para Aminon. Finge que tu tá doente e faz assim, e assim, e assim. No versículo 6 diz: deitou-se, pois, Aminon orientado, né, por Jonadab, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse. Então Aminon faz o pedido: eu quero que minha irmã venha para cá, me sirva, e da sua mão o comerei. Davi atendeu. Versículo 8: foi Tamar a casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e o cozinhou. Ok? Versículo 11: quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a. Ele disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Queridos, a primeira característica de pessoas emocionalmente doentes: elas não se dominam. Pessoas emocionalmente doentes, elas não se dominam. Observa a brutalidade, a rapidez como de um animal incontrolável, de alguém que não se tem domínio, como foi de Aminon. Tem uma frase que embora eu não lembre o nome de quem escreveu essa frase, é de grande importância. Ele diz o seguinte, a frase: quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Ok? Então, queridos, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Agora analisa comigo, de forma clara. Quem não se controla, certamente não está andando no fruto do Espírito. Aí eu pergunto, ele tem do Espírito? Queridos, é dever meu, por meio do Espírito, saber quando dizer, saber quando agir. Tem pessoas que falam o que der na telha, quando querem, como querem, a quem quer. E não é bem assim, irmão. Não é assim que funciona. Amém? A gente não age de qualquer forma. Nós não falamos qualquer coisa. Somos pessoas, devemos ser pessoas prudentes. E não como Aminon, que pensou, desejou, cobiçou e agiu. E não somente como agiu, como executou. Ele consumou aquilo, queridos. Então, analise bem, uma pessoa emocionalmente doente é uma pessoa que não se domina, que não se controla. Você é assim? Existe alguém do seu lado que não se controla? Queridos, eu não estou falando de circunstâncias. Eu estou falando, perdão, de pessoas que normalmente não se controlam. Amém? Amém? No nome de Jesus. Se você é nascido no Espírito, se você aceitou a Jesus, você deve se controlar. Se você ainda não aceitou Jesus e tem essa característica, o meu conselho é: aceita o Senhor. Ele muda a nossa vida. Amém? A segunda característica de pessoas emocionalmente doentes: ela impõe seus caprichos, ela impõe seus desejos. E é claro, irmãos, a Bíblia diz no versículo, e eu já li para vocês, cadê? Versículo 14. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então, queridos, pessoas emocionalmente doentes impõem os seus caprichos, impõem seus desejos. É quando querem, da forma que querem, do jeito que querem, não ouve conselhos, não ouve ninguém.
dessas pessoas, queridos, fuja. Não fique próximo, não. Amém? Não fique, você aconselhou, você orientou, essa pessoa não te ouve. Então não fica próximo dessa pessoa, não, no nome de Jesus. Amém? Queridos, e isso se dá muitas vezes até no namoro, muito antes do casamento. Amém? E não somente do rapaz à moça, mas também da moça ao rapaz. A moça não quer mais que o rapaz fale com ninguém, e o rapaz, às vezes, também vice-versa. Irmãos, característica de um relacionamento abusivo muitas vezes se dá em isolamento. Normalmente a pessoa falava com as outras, se divertia, brincava, e agora não se faz mais isso. Então, quantas pessoas, irmãos, eu vi e já cresci, e por isso que eu estou falando não somente de uma forma bíblica, mas de experiência, pessoas que, queridos, que foram presas emocionalmente em algum momento da sua vida, elas encontraram pessoas que prenderam elas emocionalmente. Queridos, e hoje em dia isso é um perigo, isso é uma arma na mão do diabo. Amém? Isso é uma arma na mão do diabo. Isso é um conselho até para casais. Eu casei agora recentemente, e é um conselho até para casais. Por quê? Porque ninguém, queridos, é dono de ninguém. Embora eu tenha um compromisso com a minha esposa, com a minha cônjuge, chego para ela, embora eu tenha esse compromisso, queridos, eu devo ter a minha liberdade, a minha expressão. E ela me conhece bem e eu a conheço bem também. Entende, querido? Eu estou falando de prisão. Porque aí Cristo ele liberta o homem, liberta a mulher, aí vem o cônjuge e prende. Queridos, como é bom a gente ver um casal livre em Cristo, que se amam, que andam bem. Como é bom a gente ver uma célula que se amam, que andam bem. O discípulo ele não anda à mercê, ele não é uma prisão, ele anda livre. Amém? Ele se dá bem, queridos. Num bom relacionamento, há isso, há liberdade. Eu espero que está sendo bem compreendido com os irmãos. Amém? A terceira grande característica de uma pessoa emocionalmente doente está implícito aqui no versículo 14. Ou seja, elas não sabem esperar, não gostam de contrariedades, irmãos. Elas amam o sim. Amam o sim. Observe comigo que Tamar falou. Não vai dar certo. Tentou da maneira dela, porque era uma mulher, tentou da maneira dela barrar aquele homem, aquele animal, e ele não quis ouvir, ele não deu atenção a ela. Eu quero destacar para encerrar um característico muito importante da Bíblia, da palavra de Deus. Quando o estupro acontece, queridos, é interessante que quando Aminon comete um incesto forçosamente, porque não foi por consentimento, a Bíblia diz o seguinte, que Aminon, após o ato, após o estupro, maior foi a sua aversão, maior foi o seu nojo por Tamar do que o amor que lhe voltara. Interessante que na minha tradução diz o amor que lhe voltara, não o amor que ele de fato tinha. Porque a Bíblia ali novamente autentifica que aquilo era carnal, diabólico e não era puro, não era divino. O amor puro, irmão, o amor de fato não impõe. O amor não exige, ele colhe, ele trabalha junto. Amém? Então, queridos, Aminon ele foi abusivo. Então, pessoas emocionalmente doentes, eles querem, são parasitas. São parasitas. Não sabem ouvir não gostam de ser contrariado, e põem seus desejos e caprichos, não possuem limites. Então, a minha oração é para que possamos ser pessoas dominadas e regidas pelo Espírito Santo. Amém? Não pessoas alheias à nossa própria vontade. Então, que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Se você foi abençoado e você acha que alguém precisa ouvir essa palavra também, compartilha, curta no nome de Jesus. Esse é o nosso canal Palavra de Peso e até mais. Difícil.